Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, a leitura comentada do livro texto. Para você que está chegando por aqui agora, nós estamos fazendo a leitura deste livro aqui, chama Um Curso em Milagres. Esse livro, ele traz ferramentas que podem nos ajudar a entender melhor a forma como nós pensamos. Quantas vezes a gente para pensar sobre os nossos pensamentos? Então a gente fica se batendo no nosso dia a dia, apenas sonhando, sem executar. A gente tá querendo realizar, mas não consegue. Por quê? Porque a gente não consegue conectar com o nosso interior, que é onde que a gente constrói de fato essa conexão com Deus, essa conexão com o meu Criador. E a partir dali, tudo que eu de fato acredito, passa a ser verdade aqui no mundo externo que eu vejo com os meus olhos, porque eu trago a realidade do Criador, que eu sou o co-criador. Então eu trago essa realidade aqui para o meu mundo. Então eu não fico no sofrimento, na dor, na mágoa, no ódio, na depressão. Então são todas coisas que a gente vai cortando no meio do caminho, quando a gente está conectado em níveis mais profundos com Deus. Então a gente já vem fazendo as lições e hoje a gente vai dar o 45º passo rumo às 365 lições, mas antes da gente começar esse conteúdo, eu gostaria de pedir a sua ajuda, Se você não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha, porque o YouTube vai entendendo, a relevância dessa mensagem e vai entregando para outras pessoas também que estão nessa mesma busca, assim como nós, de querer evoluir, entender sobre os nossos pensamentos, nos conectarmos mais, realizar mais. No momento a gente está fazendo o que a gente consegue fazer, a gente está entregando o nosso melhor. Só que todo dia é uma oportunidade, é um presente que a gente tem de entender um pouco mais sobre a nossa mentalidade, sobre a forma como lidamos com as coisas. E essa é a nossa intenção aqui com essas lições, entendendo um pouco mais sobre como que funciona essa forma, essa conexão com o universo, conexão com o nosso Criador. Então a gente cada vez mais vai ligando os pontos e aqui vocês podem ver, que as lições sempre trazem, pequenas ele pega uma tarefa maior, desdobra ela em pequenas tarefas e assim a gente consegue realizar com mais suavidade. Apesar que, tem algumas lições aqui que são mais densas, outras vão ser mais clean de fazer, mas independente de ser mais leve ou mais pesada, o importante é que a gente está realizando, Não, meus leões, minhas leoas? E eu vou colocar o título aqui da lição de hoje, que é a lição 45. Logo menos a gente já está na revisão, Quem está acompanhando aí do começo, está fazendo as lições todo dia. Eu sei que às vezes vai ter gente que vai fazer, tem gente que não vai fazer, mas é assim mesmo, sem sofrimento. Eu acho que uma das grandes lições que a gente pode ter aqui... Deixa eu só colocar o título aqui, tá, gente? Uma das grandes lições que nós podemos tirar é a persistência, de fato, em entender a nossa mente para a gente fazer essas mudanças acontecerem no mundo que a gente vê, que é esse mundo externo. Ah, Flávio, mas, é desafiador, Às vezes eu posso achar isso um pouco complexo, mas eu te garanto que quando você começa a olhar isso de fato, começa a ter essa percepção, você começa a abrir mais sua mentalidade, sua forma de ver o mundo. E o título da nossa lição hoje, olha só que poderoso. Deus é a mente com a qual eu penso. Deus é a mente com a qual eu penso. Mente maiúscula ainda por cima. Vou colocar aqui para vocês o título da nossa lição aqui embaixo, Hoje eu estou no estúdio aqui, as últimas 2 lições eu fiz fora daqui, mas eu sempre que eu posso, eu gravo aqui de manhãzinha para vocês a lição, porque eu também pratico, exercito a lição durante o meu dia. Vamos lá para a nossa lição de hoje. Eu vou começar a leitura aqui, deixa eu só deixar configuradinho aqui nossas telas. Vamos nessa. Lição 45, Deus é a mente com a qual eu penso, parágrafo número 1. A ideia de hoje contém a chave do que são os teus pensamentos reais. Eles não são nada do que pensas. Do mesmo modo que nada do que pensas, que vês, está relacionado com a visão de forma alguma. Não há nenhuma relação entre o que é real e o que pensas ser real. Nada do que pensas ser os teus pensamentos reais em nenhum aspecto se assemelha com os teus pensamentos reais. Nada do que pensas, que vês, tem qualquer semelhança
com o que a visão te mostrará. Olha que legal isso aqui, olha só a intensidade que a gente está entrando. Vamos só trazer aqui, olha, que eu acho que é interessante, ó. Os pensamentos, os teus pensamentos reais, ó, a ideia de hoje contém a chave do que são os teus pensamentos reais. Eles não são nada do que pensas, do mesmo modo em que nada do que pensas que vês está relacionado com a visão de forma alguma. Ou seja, eu começo a entender que o que eu estou pensando nesse momento não é nada do que eu penso. Porque os pensamentos, de fato, a mentalidade, tá quanto eu estou conectado com a mente de Deus, que é a visão, é o propósito. Então, tudo que eu estou imaginando é tudo criação da minha cabeça ainda, não é nada do que eu tô lá. Então, eu tenho que parar, que ele tá mostrando para nós que a gente tem que parar de querer criar as coisas da nossa cabeça, que são essas coisas onde que a gente fica sofrendo, fica se martirizando, fica falando, nossa, eu não consigo, que triste, que pena, fica se vitimizando. E a gente não consegue conectar com essa visão poderosa, que é essa visão do propósito, que é essa visão do Criador. Então aqui a gente já vai vindo trabalhando isso com mais intensidade. Parágrafo número 2. Tu pensas com a mente de Deus, portanto, compartilha os teus pensamentos com Ele, assim como Ele compartilha os seus contigo. São os mesmos pensamentos, pois são pensados pela mesma mente. Então, se a mente de Deus é a minha mente, Deus é a mente com a qual eu penso. Se Deus é a mente com a qual eu penso, então os pensamentos dele obviamente estão em mim. Só que eu tenho que acessar. E como que eu acesso? Aí que a gente está fazendo as lições, né? Pra gente entender cada vez mais como a gente vai acessar isso de maneira mais leve, mais clean, quebrando essas barreiras, quebrando essa visão que a gente tem de olhar o mundo com os nossos olhos apenas. Compartilhar é fazer com que seja igual, ou fazer com que seja um. E os pensamentos que pensas com a mente de Deus não deixam a tua mente, porque pensamentos não deixam a sua fonte. Portanto, os teus pensamentos estão na mente de Deus, assim como tu estás. Eles também estão na tua mente, onde ele está. Como és parte da sua mente, assim também os teus pensamentos são parte da sua mente. Então, quanto os pensamentos, né? A mente de Deus é a mente com a qual pensa, então tá tudo conectado. A minha mente com a mente de Deus. Então, eu começo a entender um pouco melhor, né? Como que eu realmente devo estar conectado. E não como eu penso estar conectado. Que eu penso estar criando. Parágrafo número 3. Então, onde estão os teus pensamentos reais? Hoje tentaremos alcançá-los. Teremos que olhar para a tua mente procurando-os, porque é lá que eles estão. Ainda tem que estar lá, porque não podem ter deixado a sua fonte. O que é pensado pela mente de Deus é eterno, sendo parte da criação. Olha que crazy. Olha que de outro mundo essa forma. Não é de outro mundo, né? É do mundo do Criador. O meu pensamento, ainda tem que estar lá. Os meus pensamentos têm que estar lá. A gente vai procurar ele aqui dentro, porque ele não tem como sair daqui. Se Deus é a mente com a qual eu penso, a fonte está aqui dentro, está aqui dentro da sua cabeça. Você tem que acessar ela. A gente vai começar a procurar. A gente está escarafunchando. Escarafunchando é procurar. A gente está procurando lá dentro, entrando. Cada vez mais a gente está entrando dentro da nossa mente e entendendo. Porque são parte da nossa mente. O que é pensado pela mente de Deus é eterno, sendo parte da criação. Então isso aqui, quanto à criação de Deus, o pensamento é eterno. Não é uma coisa que vai sumir de uma hora para outra, beleza? Parágrafo número 4. Hoje os nossos 3 períodos de prática de 5 minutos terão a mesma forma geral que usamos na aplicação da ideia de ontem. Vamos tentar deixar o irreal e buscar o real. Vamos negar o mundo em favor da verdade. Não deixaremos que os pensamentos do mundo nos detenham. Não deixaremos que as crenças do mundo nos digam que aquilo que Deus quer que façamos é impossível. Em vez disso, tentaremos reconhecer que só aquilo que Deus quer que façamos é possível. Quanto a gente acredita realmente que é possível, e é possível, é quanto a gente está conectado com essa mente de Deus. Porque quando eu estou conectado com a minha mente, achando que eu sei de tudo, que eu faço, que eu crio, para mim as coisas às vezes são impossíveis de fazer. Mas para aquele que nos criou, nada é impossível.
Compreende que nada é impossível, mas eu tenho que olhar com a mente, né? Com a mente do meu Criador, com a mente de Deus. Parágrafo número 5. Também tentaremos compreender que só aquilo que Deus quer que façamos é o que queremos fazer. E também tentaremos lembrar-nos de que não podemos falhar em fazer aquilo que Ele quer que façamos. Há todas as razões para que nos sintamos confiantes de que hoje teremos sucesso. É a vontade de Deus. Parágrafo número 6. Começa os exercícios de hoje repetindo a ideia para ti mesmo, fechando os olhos ao fazê-lo. Em seguida, passa um período de tempo relevante, curto, pensando em alguns poucos pensamentos relevantes que te são próprios, mantendo a ideia em mente. Depois de ter acrescentado uns 4 ou 5 pensamentos que te são próprios à ideia, repete outra vez e diz gentilmente a ti mesmo: meus pensamentos reais estão na minha mente, eu gostaria de achá-los. Meus pensamentos reais estão na minha mente, eu gostaria de achá-los. Vamos repetir aqui, ó. Meus pensamentos reais estão na minha mente, eu gostaria de achá-los. Então vou repetir aqui de novo para a gente entender melhor a lição. Começa os exercícios de hoje repetindo a ideia para ti mesmo, fechando os olhos ao fazê-lo. Em seguida, passa um período de tempo relativamente curto, pensando em alguns poucos pensamentos relevantes que te são próprios. Ou seja, né, você vai trazer pensamentos aí que são as suas realizações, que você entende, né, que você tem como propósito, que Deus também respeita essa questão dessa busca que você está fazendo, pelo que você quer fazer. Então você já começa, né, a ter um pouco mais de liberdade, mantendo a ideia em mente, e depois você vai repetir: meus pensamentos reais estão na minha mente, eu gostaria de achá-los. É isso, beleza? Em seguida, tenta ir além de todos os pensamentos irreais que encobrem a verdade na tua mente e alcançar o eterno. Parágrafo número 7. Sobre todos os pensamentos sem sentido e as ideias loucas com as quais entulhaste a tua mente, estão os pensamentos que no princípio pensaste com Deus. Eles estão lá na tua mente agora, completamente imutáveis. Eles sempre estarão na tua mente, exatamente como sempre estiveram. Tudo o que pensaste desde então mudará, mas o fundamento sobre o qual isso se baseia permanecerá totalmente imutável. Ou seja, os pensamentos do Criador, os pensamentos de Deus, a mente de Deus se permanece imutável por mais que você queira tentar mudá-la. Você não vai conseguir, por quê? É pensamento da sua mente, da sua vaidade, do seu ego. Onde que você acha que você cria, onde você acha que você sabe. Você não sabe nada, a gente não sabe nada. A gente tem que... O que eu percebo que a cada dia aqui as lições estão trazendo? Para a gente nos libertar dessas crenças, desses pensamentos que a gente tem sobre o mundo, para a gente ser instrumento, ser usado por Deus, para a gente ser guiado, realmente se entregar à nossa vida. Então, confiar. Sabe quando você confia cegamente numa pessoa? Por que a gente não consegue confiar cegamente em Deus? Não é cegamente, né? Porque Deus não deixa a visão obscura. Mas por que a gente não consegue confiar plenamente? Eu vou colocar nesse termo. A gente não consegue confiar plenamente em Deus para Ele realizar a obra dele na nossa vida, de acordo com o óbvio, com respeito à nossa vontade. Então, entende onde que a gente quer chegar? Então, é essa a visão. Parágrafo número 8. E é a esse fundamento que os exercícios para o dia de hoje são dirigidos. Aqui a tua mente está unida à mente de Deus. Aqui os teus pensamentos e os seus são um só. Para esse tipo de prática, apenas uma coisa é necessária. Aproxima-te dele como se aproximarias de um altar dedicado a Deus Pai, Deus Filho e a Deus Filho no céu. Vou repetir aqui, ó. Para esse tipo de prática, apenas uma coisa é necessária. Aproxima-te dele como te aproximarias de um altar dedicado a Deus Pai e a Deus Filho no céu. Pois tal é o lugar que estás tentando alcançar. Tu provavelmente ainda não és capaz de reconhecer quão alto está tentando ir. No entanto, mesmo com pouca compreensão que já ganhaste, deverias ser capaz de lembrar a ti mesmo que isso não é nenhum jogo vão,
mas um exercício de santidade, uma tentativa de alcançar o reino dos céus. Olha só o que ele falou aqui. Aqui é o reino dos céus, é a nossa mente. Às vezes a gente tem a entender que estar em comunhão, necessariamente eu preciso estar num altar, eu preciso estar num lugar físico, né, numa igreja, num templo. Não, cara, para você se entregar para Deus, para você se conectar com Ele, é onde você está aí agora, é no seu momento de intimidade, no seu momento de intimidade com Deus, onde você para, você começa a pensar sobre os seus pensamentos, começa a se entregar de verdade. Então essa é a ideia, você se entregar onde você está. Não necessariamente eu preciso estar num templo, numa igreja. O reino do céu, lembra, está aqui dentro, é a sua mente. Então, por que não praticar? Por que não me conectar com toda essa divindade, com essa energia? Parágrafo número 9 e último. Nos períodos de prática mais curtos para o dia de hoje, tenta lembrar-te do quanto é importante para ti compreender a santidade da mente que pensa com Deus. Dedica 1 ou 2 minutos enquanto repetes a ideia ao longo do dia para apreciares a santidade da tua mente. Afasta-te por menos tempo que seja de todos os pensamentos que são indignos daquele de quem tu és o anfitrião e agradece-lhe pelos pensamentos que está pensando, que Deus, né, está pensando contigo. Então seja grato dos pensamentos que Deus está tendo contigo. Então aqui ele está mostrando que cada vez mais a gente pode se conectar com essa visão e começar a ouvir um pouco mais a mente de Deus, os pensamentos, e a gente ser grato por esses pensamentos que ele está tentando nos entregar, e assim a gente poder trazer, né, esse processo de libertação da nossa mente e nos conectar de maneira mais profunda com o nosso Criador, com Deus. A gente se cega demais, é incrível como a gente é bobo e começa a achar as coisas impossíveis. Eu não posso realizar, eu não posso conquistar, eu tenho que ser muito trabalhador, eu tenho que sofrer, eu tenho que isso, é tanto isso e aquilo que você coloca na sua cabeça, mas não é nada disso. Meus pensamentos reais estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. Pede para Deus, joga para o universo essa mensagem aí, que eu tenho certeza que ela vai chegar. Então vamos colocar, né, em prática a nossa lição de hoje, os nossos pensamentos. Então vamos refletir sobre a forma como a gente pensa e trazer os pensamentos da mente de Deus, né? Que é a Deus é a mente com a qual eu penso. Se Deus é a mente com a qual eu penso, onde estão esses pensamentos? Quais são eles? Deixa Deus te falar, manifestar na sua vida, nos seus pensamentos, que é essa ideia da gente estar se libertando aqui nesse processo das lições, entendendo um pouco mais e deixando o Pai conectar com a nossa mente. Fechou, meus leões e minhas leoas? Top demais! Vamos praticar, pôr em dia a nossa lição. E, primeiramente, agradecer você se você chegou até aqui comigo hoje. Tá sendo maravilhoso, né, essas lições. Eu posso dizer que tem lições, como eu sempre digo aqui, né, tem lições que nos impactam de maneira mais calorosa, outras são mais desafiadoras, outras talvez a gente tenta dar algum significado, mas não consegue. Mas a ideia é justamente essa, que a gente possa fazer tudo isso sem julgamento, para que a gente possa cada vez mais entender sobre os nossos pensamentos, e à medida que a gente vai progredindo, né, a gente vai entendendo melhor sobre o que realmente eu tenho que fazer para me conectar melhor com essa energia do nosso Criador. Não é tão simples quanto a gente pensa, né? A gente tem que se colocar mediante essa posição de humildade, de se entregar, de aprender. E eu acho que isso é o que mais tem de desafiador. É a gente abaixar essa adrenalina e achar que não sabe. Deixar, né, Deus trabalhar em nossa vida. E não eu tentar forçar isso. Porque Deus não vai forçar isso em momento nenhum na minha vida. Então eu vou tentar buscar esse ponto de equilíbrio aí para mim estar cada vez o mais próximo de Deus. Então, meu muito obrigado a você que acompanhou a gente aí até agora, e eu quero pedir mais uma vez a sua ajuda se você também é a primeira vez aqui com a gente fazendo as lições. Quero te dizer que, independente se você vai seguir daqui em diante, vai voltar para trás, fazer algumas lições, ou tá começando, não importa, comece, né? O importante é você tá se abrindo. Então, às vezes tem lições que vão ser um pouco mais avançadas, digamos assim, mas não vão impedir você de se conectar com esse conteúdo aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, faz sentido para você, clique aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, curte esse vídeo aí, compartilha com aquela pessoa que você ama, que faz
muito sentido, né, que ela veja esse conteúdo também, para que assim nós possamos estar evoluindo cada vez mais. Fechou, meus leões?